Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estarmos juntos, vamos meditar a palavra de Deus, seja bem-vindo. Hoje eu quero meditar com você Mateus capítulo 19, versículo de 13 a 15. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus. Olha que bonito. As crianças eram levadas para Jesus, para que impusesse as mãos sobre elas. Olha que interessante. Para que Jesus impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Olha que bonito. Eu já até digo para você, as crianças precisam de oração. Até aconselho a você. Hoje nós sabemos que um sacerdote, por exemplo, é a persona Christi, é a pessoa de Cristo. Portanto, como é importante levar as crianças para receber a oração do Padre. Como é importante uma criança receber a oração dos seus pais. Como é importante uma criança receber a oração dos seus avós, receber oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então devia ter tanta criança procurando Jesus que os discípulos repreendiam. Então Jesus disse: deixai as criancinhas e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Veja, depois de impor as mãos, depois de rezar pelas crianças, aí Jesus partiu. Jesus seguiu o seu caminho. Palavra da salvação. Veja, Jesus está deixando claro que das crianças é o reino dos céus. Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Para entrar no céu eu preciso ser criança. Em outro evangelho vai dizer: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Agora, irmão e irmã, uma pergunta nós temos que fazer. O que é se tornar criança? Porque se é preciso ser criança para entrar no reino dos céus, o que é se tornar criança? E eu quero trazer para você uma palavra. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 2. Olha que interessante. O primeiro Papa da Igreja, Pedro, deponde, pois, toda malícia, toda astúcia, fingimentos, invejas e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual que vos fará crescer para a salvação, se é que tendes saboreado quão suave é o Senhor. Salmo 33, 9. Meu irmão, que palavra maravilhosa. A primeira coisa que você precisa entender: o que é se tornar criança? E veja que está deixando claro, como crianças recém-nascidas. Então, quando Jesus fala de uma criança, é principalmente a recém-nascida. Porque, obviamente, quando a gente fala assim, você se tornar como uma criança, a gente sabe que de determinadas idades das crianças, as crianças já revelam egoísmo, as crianças já começam a brigar. É verdade ou não é? Toda criança briga com os amiguinhos, toda criança é ciumenta, as crianças muitas vezes são egoístas, o brinquedo é meu, não quer dividir com o outro. As crianças esperneiam, fazem aquele alarde porque querem alguma coisa, e enquanto elas não têm o que elas querem, elas choram, elas esperneiam. Então, obviamente, quando Jesus fala se tornar como uma criança, é claro que não é essa criança. Essa criança já crescida, essa criança que já está descobrindo a maldade que há dentro dela, o pecado original. É por isso que Pedro está dizendo, como crianças recém-nascidas. Então vamos pensar numa criança recém-nascida.
Uma criança recém-nascida, ela tem malícia? Não. Seja como uma criança. Uma criança recém-nascida, ela não tem malícia. Uma criança recém-nascida, ela tem astúcia? Astúcia para o mal? Não. Seja como uma criança recém-nascida que não tem astúcia para o mal. Uma criança recém-nascida tem fingimentos? Não. Seja como uma criança recém-nascida que não tem fingimento. Uma criança recém-nascida tem inveja? Não. Seja como uma criança recém-nascida que não tem inveja. Uma criança recém-nascida, ela fala mal dos outros, maledicência? Não. Seja como uma criança recém-nascida. Como crianças recém-nascidas, desejai com ardor o leite espiritual. Toda criança, para sobreviver, ela precisa de leite. Uma criança tem que ter o leite espiritual. Se tornar criança é precisar de leite. E Pedro está falando qual é o leite que nos alimenta, é leite espiritual. Olha que interessante, que vos fará crescer para a salvação. Ou seja, é alimento espiritual que me salva. O que você está fazendo aqui agora? Você está recebendo leite espiritual. Você está recebendo alimento espiritual para a tua salvação. Você está meditando a palavra de Deus. É isso. Se é que tem de saboreado quão suave é o Senhor. Gente, ficou claro que essa criança ficou. Essa palavra de Pedro nos ajudou demais. Medite sobre ela. Aliás, manda esse vídeo para alguém. Comente aqui nos comentários o que essa palavra falou com você. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.